nós vamos assistir um pequeno vídeo de pouco mais de 5 minutos, que fala da história de um avivamento histórico, que é o avivamento moraviano. Alguém já ouviu falar nos morávios aqui? Já? Marco Aurélio, alguém mais? Quem não ouviu falar vai aprender hoje sobre os morávios. Pode passar, Caio, por favor, o vídeo. A história dos moravianos. A história dos moravianos antecede a reforma de 1500 de Martinho Lutero. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. No levante das guerras dos anos 1600, a Boêmia e Morávia, antiga República Tcheca, foram dominadas por um rei católico romano, o qual desencadeou uma terrível perseguição contra os moravianos. 15 de seus líderes foram decapitados, os membros da igreja foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados. As escolas deles foram fechadas. Bíblias, inários, catecismos e escritos históricos foram totalmente queimados. Foram todos espalhados. De fato, 16 mil famílias repentinamente se tornaram refugiadas. Por quase 100 anos, procuravam fugir da perseguição. Por causa disso, formaram uma poderosa rede de cristãos clandestinos, através de pequenas células. Anos mais tarde, em 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudesse se sentir seguro. Quando cruzaram a divisa da Alemanha, ouviram de um lugar conhecido como Herrnhut, uma pequena faixa de terra da propriedade de Nicholas Ludwig van Zinzendorf. Zinzendorf assumiu a responsabilidade não apenas supervisionando como dono da terra onde viviam, mas sim para lhes servir de pastor. Em 1727, um derramar do Espírito de Deus uniu a comunidade. Quando o avivamento espiritual ocorreu em 1727, começaram uma vigília de virada de relógio, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O livro devocional conhecido como Lemas Diários, que ainda tem sido publicado pela Igreja Moraviana, era o devocional mais amplamente usado entre os cristãos europeus. O ministério moraviano era fortemente regado por oração. Tiveram uma vigília de oração que durou um tempo de 100 anos, literalmente. Os moravianos não eram altamente educados, nem teologicamente treinados. Eram comerciantes. De fato, os 2 primeiros missionários que foram enviados eram coveiros por profissão. 2 jovens moravianos, de cerca de 20 anos de idade, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então, os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear sua viagem. No dia da partida para a ilha, as famílias estavam reunidas no porto para se despedirem dos jovens. Houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: "Por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas." Mas quando o barco estava se afastando do porto, os 2 jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: "Para que o Cordeiro, que foi imolado, receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas." Esse tipo de amor nos leva a apoiar os interesses de Deus e a ficarmos intensamente zelosos por sua honra e glória. Fruto de um avivamento é um amor que chora por causa das pessoas que não conhecem a Cristo. É esse tipo de amor
que ardia como fornalha no coração dos moravianos e também será despertada em seu coração. Pois afinal, é o que estamos buscando: mais paixão, mais fogo e mais glória. Os irmãos conheceram um pouco sobre a história dos morávios. Esse é só uma degustação para aqueles que são interessados na história da igreja, na história de avivamentos, estudarem mais sobre a vida desses irmãos. A Morávia corresponde ao que seria hoje. Nasceu em 17 de julho de 1703 na Inglaterra. Em 1728 tornou-se professor na Universidade de Oxford, onde formou junto com seu irmão Charles e outros amigos em um pequeno grupo, dedicado à oração, ao culto e ao estudo da palavra. John Wesley começou a se destacar como pregador crescente em todas as formalidades e cerimônias da igreja oficial da Inglaterra, e também disciplina severa. Acordava às 4 da manhã, jejuava com frequência, trabalhando duro e sem descanso, e demandava do seu forte corpo um esforço quase ao limite de um colapso. Foram alvo do derramar do Espírito de Deus na vida deles e que viveram intensamente o Evangelho. E como nós já estamos desde alguns domingos estudando sobre a importância e a indispensabilidade da oração quando se trata de avivamento, o pastor Hélio explicou aqui semana passada que sobre avivamento e oração, e nós já explicamos que nunca ocorreu um avivamento na história da igreja que não fosse precedido por fortes e intensos momentos de oração. Nós aprendemos que o homem não produz avivamento, é o Senhor quem produz, é uma obra soberana de Deus. Mas nós vemos com bastante clareza nos avivamentos que há a mão soberana de Deus agindo. Então, é um ato soberano de Deus, mas nós vemos também a presença da responsabilidade humana. E qual é a responsabilidade humana? É orar, clamar. Nunca houve um avivamento, um despertamento no meio do povo de Deus sem oração. Vidas fracas de oração não produzem ações fortes de Deus no meio da igreja. E o pastor Hélio explicou semana passada, que eu não vim porque estava viajando, mas assisti, é que é interessante o mover de Deus em tempos de decadência, períodos de frieza da igreja. Deus desperta algumas poucas pessoas e coloca nelas um fardo pela oração, um desejo intenso, uma tristeza pela condição espiritual da igreja. E essas poucas pessoas começam a orar intensamente porque Deus coloca um fardo sobre elas. E ele encerrou a aula dele ressaltando uma frase do autor do livro que nós estudamos, o livro Avivamento, do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele fala assim: se esse é um fardo que pode vir sobre qualquer pessoa, por que ainda não veio sobre você? Se Deus coloca o fardo do desejo de nós colocarmos diante dele em oração a nossa tristeza pelo estado da igreja, pela frieza, pela inoperância, pela relevância da igreja, por que será que Deus ainda não colocou sobre mim e sobre você esse fardo? Será que, a propósito de nós estarmos estudando esse assunto, os irmãos têm orado a respeito disso? Ou será que você está satisfeito com o estado da cristandade nos nossos dias? Nós temos que buscar a Deus em oração. Temos que orar, né, minha vizinha, Dona Cleusa? Eu fico feliz quando eu vejo a Dona Cleusa, que mora no mesmo condomínio que eu. E voltando um pouco ao aprendizado anterior, os irmãos já podem ir abrindo em Êxodo capítulo 33, que nós vamos ler novamente, do versículo 12 ao 17.
No capítulo anterior, falando nos 2 capítulos anteriores sobre avivamento e oração, e por que se deve orar, o pastor Hélio explorou essa oração, esse texto de Êxodo 33. E em Êxodo 33, vocês viram que Moisés orou por algumas coisas, especificamente sobre 3 coisas. Ele pediu que Deus desse a ele uma garantia pessoal a seu próprio respeito. No versículo 13, Moisés fala: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento esse caminho. Ele fala: Senhor, se eu tenho agradado a ti, se eu tenho achado graças aos teus olhos, por favor, atenda a minha oração. Então ele pede a Deus uma confirmação, uma garantia de que Deus se agrada dele, de que Deus o ama. Mais do que isso, Moisés também orou por poder para si e para o povo. A gente vê isso no versículo 15. Então lhe disse Moisés: se tua presença não vai comigo, não me faças subir deste lugar. Ora, Moisés tinha consciência de que ele não tinha poder. Moisés tinha consciência da sua fraqueza, da sua incapacidade. Tanto é que desde o momento em que Deus o chamou na sarça ardente, o que ele quis fazer? Ele quis tirar o corpo fora. Falou: Senhor, minha boca é mole, eu sou péssimo para falar, eu estou fugindo do Egito há 40 anos, levanta outro. E Deus falou: não, é você que eu escolho, você é homem, eu vou capacitá-lo. E Moisés aqui pede por uma manifestação do poder de Deus. E vocês viram também na aula passada, quem esteve aqui na aula passada? Quase ninguém aqui, vocês estão revezando, domingos uma turma, no domingo uma turma, no outro outra, Quase não tem quase ninguém aqui que veio domingo passado. Então eu vou falar um pouco mais delongadamente, até umas 11h59 a gente termina aqui um pouco da aula passada e essa aula. Vê-se a importância que há de se orar buscando o poder de Deus, como Moisés orou, buscar poder. E quando fala orar, buscar poder numa igreja histórica, as pessoas ficam acham um pouco esquisito, né? Espera aí, mas o que é isso, orar por poder? Será que vocês vão começar a orar aqui, esbravejar, orar em línguas, pedindo para Deus dar poder para expulsar demônio, para ter manifestação carismática no nosso meio, curas mirabolantes, uma igreja avivada? É isso que é orar por poder? Orar por poder é mais do que isso. Orar por poder é você colocar-se diante de Deus, pedindo para Deus usá-lo nessa obra que é dele, de avivamento da igreja. E poder, minha voz falhou aqui, estou precisando de uma fonoaudióloga, né? Tem uma em casa. E poder para quê, meus irmãos? O poder que nós precisamos clamar a Deus que venha sobre nós, o poder do Espírito Santo, em primeiro lugar, para nós termos poder, nós sermos revestidos de poder para lutar contra o pecado. É como Paulo fala lá no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, versículo 11, que ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para conseguir resistir aos ataques do inimigo, para nós termos poder contra as ciladas do inimigo, ter poder contra o inimigo. E também nós precisamos clamar a Deus por poder para a nossa mensagem, quando nós pregamos aqui na igreja. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Para quando nós pregarmos o Evangelho, para aqueles que conhecem a Deus, mas estão frios na fé, para eles renovarem a sua vida em Deus, restaurarem a sua comunhão com Deus. E para quando nós orarmos para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, como o pastor Hélio explicou aqui hoje, que nós não devemos desistir de orar para os nossos familiares, orar para aqueles que estão perdidos. Quando nós clamamos a Deus por poder, é para que essa mensagem nossa seja eficiente,
que ela consiga desobstruir o coração das pessoas que ainda não conhecem a Deus, e que foram eleitas desde a fundação do mundo, mas que ainda não foram alcançadas pela mensagem. E para isso nós precisamos orar, pedir a Deus por poder. Nós precisamos orar, meus irmãos, para os pregadores de Deus serem revestidos de poder, porque nós vemos hoje, parece que a mão de Deus está cerrada, os céus estão cerrados, pouca coisa tem acontecido para autenticar a nossa mensagem como mensagem verdadeira de salvação do Evangelho. Eu já contei aqui, possivelmente, não quero ser repetitivo, mas vou falar que eu acho isso marcante. A experiência do pastor Erlo Stigen, que foi missionário na África do Sul, entre os Zulus. Eu já contei isso aqui. Ele era um pastor missionário, um holandês reformado, que estava há 12 anos na África do Sul, entre os Zulus, pregando o Evangelho. E resultados pífios, quase ninguém havia se convertido. E ele falava sobre Deus, que vocês sabem como é o contexto das tribos africanas, as religiões afro pregam que existem outros deuses, existem feiticeiros que invocam outras divindades, e Erlo Stigen pregando que Jesus, que Deus era o único Deus verdadeiro que tinha poder para libertar o povo da escravidão do pecado. Ele pregando isso anos e anos, até que um dia chega uma mulher, fala: o senhor está pregando, pastor, que seu Deus tem poder? Fala: sim, Deus tem poder. Fala: então, eu preciso do seu Deus. Eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, está amarrada num tronco roliço, feito um bicho, e não tem quem possa libertá-la. Por favor, vai lá, leva seu Deus para lá. Pastor Erlo Stigen fala que ele sentiu um arrepio na espinha. Fala: meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Chamou os outros missionários e foram lá, para tentar libertar aquela moça. Quando eles chegaram lá, viram que o estado dela era pior do que a mãe tinha narrado. Era uma moça que estava amarrada, com arames, num tronco roliço, toda ensanguentada, porque ela tentava, possessa por demônios, tentava se libertar daqueles arames e cortava todo o corpo. Se reuniram todos em volta daquela moça e começaram a clamar a Deus que a libertasse das garras do inimigo, dos demônios. Eles oravam, e o que aconteceu, meus irmãos? Libertação de Deus? Não aconteceu nada. Eles então pegaram aquela moça, levaram para uma fazenda, levaram para um barracão de uma fazenda, para tentar continuar orando por ela. E lá ela ficou pior, destruiu tudo que tinha lá na fazenda. Tiveram que devolver aquela moça pior do que pegaram. Pastor Erlo Stigen: eu vou voltar para o meu país. Eu perdi a credibilidade no meio desse povo. Eu estou aqui pregando há 12 anos entre os Zulus, eu vou embora, vou fazer minha mala. Ele começou a arrumar a mala dele para ir embora, e abandonar o campo missionário, porque não acontecia nada. Enquanto ele estava arrumando a mala, diz que ele ouviu a voz de Deus falando para ele, por meio do Espírito Santo: não vá embora, você precisa buscar poder. Ele sentiu isso no coração. Novamente reuniu os missionários, e eles começaram a orar a Deus, para clamar, pedindo que Deus desse poder a ele, para a mensagem dele ser eficiente. E eles começaram a se reunir em reuniões de oração, 3 vezes por dia, orando, clamando, e Deus começou revelando o pecado deles. O pastor Erlo Stigen achava que o problema eram os Zulus, que tinham coração duro, que não queriam saber de Deus, mas Deus mostrou para ele que o problema era no coração dele, a vaidade, ele achando que pela mensagem dele, ele tinha condição de, pela força do braço, fazer a obra de Deus. E eles começaram confessando os seus pecados. Eles tinham aquela necessidade de se reunir em oração para confessar os seus pecados, orar pelos outros. E assim eles ficaram meses após meses, orando a Deus, pedindo que Deus se manifestasse entre eles, com poder, até que o Espírito Santo desceu sobre eles.
com grande poder, copiosamente o Espírito foi derramado, e aí então a obra de Deus começou a prosperar. Eles voltaram lá, libertaram aquela moça, ela foi resgatada, creu em Jesus Cristo, foi libertada das mãos do inimigo, daqueles demônios que estavam sobre ela, e então a obra de Deus começou a prosperar, e hoje há um templo construído no meio de uma fazenda, lá na missão Quatsisabanto, na cidade de Mapumulo, na África do Sul. Um templo para 15 mil pessoas, celebrando a Deus 3 vezes todos os domingos, indo caravanas no mundo inteiro ver o que Deus fez no meio daquele povo. Há pastores presbiterianos que já foram lá, aqui do Brasil. Reverendo Augusto Nicodemos disse que quando morou na África do Sul 1 ano, ele foi lá visitar esse lugar. O pastor Hernandes Dias Lopes já foi com a comitiva de pastores conhecer. E tudo começou quando Deus despertou aquele povo para começar a orar, clamar a Deus por poder. E Moisés pede a Deus que o poder dele se manifeste. E por último, Moisés orou por uma autenticação especial da igreja, que no caso era Israel, e sua mensagem. Está isso no versículo 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então ele pede a Deus, Senhor, e não só eu quero achar graça aos teus olhos, mas eu quero que o Senhor ache graça aos olhos, que o meu povo ache graça aos teus olhos. E essa oração, esse pedido dele tem especial relevância, porque se nós lemos o capítulo 32, nós veremos que, qual era o episódio que estava envolvido aqui? Não era a história do bezerro de ouro, que Moisés subiu para o monte, para Deus dar a lei para ele, ficou lá muito tempo, o povo falou, esse Moisés não vai voltar, chamaram Arão, falou, Arão, vamos fazer o nosso Deus aqui, vamos fazer um bezerro de ouro para nós adorarmos, porque foi ele que nos tirou da terra do Egito. E o que Arão falou? Não, então dá o ouro de vocês aí, as correntes, tudo, que eu vou fundir esse bezerro. E aí Moisés voltou, Deus falou, volta lá para o meio do teu povo, porque já estão fazendo besteira. Mal viram o mar vermelho se abrir, ver o poder de Deus, já estão fazendo besteira. E Moisés viu que eles estavam adorando o bezerro de ouro, e Moisés ficou consternado. E o que Deus disse? Deus disse para Moisés, na ira de Deus, Moisés, eu estou pensando em eliminar esse povo que é duro de coração, vou matar todo mundo, e a partir de você vou fazer uma nova nação. Tentador, não é? Já pensou Moisés, nossa, eu sou o único justo, diante dessas provavelmente 2 milhões, esses 2 milhões de famílias, Deus vai começar da minha linhagem uma nova nação, eu sou importante. Moisés aceitou, se deixou seduzir por essa proposta de Deus, falou, não, Senhor, eu quero que o Senhor salve esse povo, o que os outros povos vão dizer de ti? O Senhor tirou o seu povo com mão forte do Egito, e agora o Senhor vai exterminar esse povo, que as outras nações vão dizer que o Senhor não teve poder para continuar levando esse povo até a terra prometida. E Moisés não quis, Moisés quis que Deus se mantivesse com o povo e abençoasse aquela nação, e não só a vida dele. E agora, meus irmãos, para se situar quem tem o livro, eu sei que são poucos, porque nós não achamos o livro para venda, no capítulo 15, depois de vermos, nos capítulos 13 e 14, as coisas pelas quais Moisés orou, agora nós vamos refletir no capítulo 15, por que Moisés orou por essas coisas? Por que Moisés orou por avivamento? Por que Moisés orou para Deus estar entre eles? E por que nós hoje devemos orar pedindo a Deus por um avivamento? E o porquê é muito importante, meus irmãos.
Porque quando se trata da esfera da motivação e do propósito, às vezes nós incorremos em erro. Por que nós devemos orar por avivamento? Nós já vimos muita gente buscando avivamento no nosso país. Mas alguns buscam com a motivação errada. Por exemplo, alguns querem que os cultos sejam mais animados, que a esfera seja mais emocional, o ambiente seja um ambiente renovado. Outros querem que haja um louvor mais bonito na igreja, e quanto mais envolvente o louvor, isso é prova de avivamento no nosso meio. Louvorzão é avivamento. Outros querem que haja curas, que pessoas sejam revestidas de poder para fazer curas, expulsar demônios. Será que essas são as motivações corretas para nós buscarmos avivamento? Será que buscar avivamento é pedir para Deus pentecostalizar a igreja? Por que motivo nós temos que buscar por avivamento? E nós veremos aqui, aplicando isso para a realidade de Moisés, lá de Êxodo 33, o porquê nós devemos clamar a Deus por avivamento. Vamos lá para o capítulo 33. O Fábio está aqui hoje. Se tiver um microfone, passa para o Fábio ler para nós. Tudo bem, Fábio? Você lê? Do versículo, Êxodo 33, do 12 ao 16. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não o faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém. Obrigado, Fábio. Nós vemos aqui, irmãos, algumas preocupações. Eu quero destacar 3 preocupações de Moisés nessa oração. E que também essas preocupações devem ser as nossas preocupações quando nós oramos por avivamento. A primeira preocupação de Moisés, nós vemos aqui no fim do versículo 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Versículo 14, respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. No 15, então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. Nós vemos que a primeira preocupação de Moisés é que ele ora pela glória de Deus. A preocupação dele é com a glória de Deus. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com o povo, em primeiro lugar. Essa não era a preocupação de Moisés. A preocupação de Moisés não era com o desfecho da história, se o povo ia conseguir chegar na terra prometida. Nós veremos que ele também ora por isso, se preocupa com isso, mas a primeira preocupação de Moisés era com a glória de Deus. E nós vemos isso, essa ilustração, muito forte, no capítulo 32, os irmãos voltem uma página, sobre o que eu já mencionei também, capítulo 32, versículos 11 e 12, quando Moisés intercede pelo povo. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse:
Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor, da tua ira, e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Aqui Moisés ilustra bem a preocupação dele com a glória de Deus. Quando Deus fala que vai eliminar o povo, ele fala: Senhor, o que os egípcios vão dizer? Ele se preocupa com a glória de Deus. Ele estava preocupado com o nome, com a reputação e com a glória de Deus. O que as outras nações iam pensar disso? Iam pensar: Deus tirou o povo do Egito com mão forte e agora fracassou? Deus prometeu grandes coisas para esse povo, e será que ele não teve poder para executar, para realizar essas grandes coisas? Moisés se preocupa, em primeiro lugar, com a honorabilidade de Deus, com a honra de Deus, com a glória dele. E nós precisamos, irmãos, quando oramos por avivamento, pensar primeiramente na glória de Deus. Ao orar por avivamento, olha o que diz aqui Martin Lloyd Jones no livro: ao orar por avivamento, é preciso lembrar que a igreja é, afinal, a igreja de Deus. Ela é sua nova criação, pela água e pela palavra. Somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E por que seria que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Certamente para que declaremos o seu louvor, a sua excelência e as suas virtudes. Nós devemos viver para a glória de Deus. O anseio do nosso coração, quando nós oramos por avivamento, isso em todas as áreas da nossa vida, deve ser para o nome de Deus ser glorificado. E se nós buscarmos os propósitos de Deus ao nos escolher em Cristo, nós vemos que Deus assim o fez para o louvor da sua glória. Se você ler o capítulo 1 de Efésios, capítulos de 3 a 6, lá vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos salvos, com que objetivo? Para o louvor da glória da sua graça. Tudo que Deus faz deve ser para o louvor da glória dele. Esse é o propósito principal. E esse deve ser o nosso propósito. Não só orar por avivamento, mas esse deve ser a grande motivação da nossa vida cristã, é viver para a glória de Deus. Você já se pegou, às vezes, até querendo crescer na graça, no conhecimento de Deus, ser mais ativo no corpo de Cristo, na igreja, mas quando você percebe, você está fazendo aquilo porque você tem uma necessidade de afirmação pessoal? Ou que você faz porque você quer ser reconhecido por outros irmãos? Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes na igreja participam do grupo de louvor, ou são ativas em algum ministério, aí elas chegam e cutucam o irmão do lado assim: você acha que eu cantei bem? Se a pessoa fala: rapaz, sua voz não estava boa não, falhou, o que essa pessoa vai falar? Esses irmãos não estão me valorizando, eu vou para outra igreja, de lá eles me valorizam. Ou a pessoa vai e dá alguma palavra na igreja, um aviso e tal, chega para a namorada do lado: eu falei bonito? A gente vê que a motivação não é a glória de Deus. As pessoas estão buscando afirmação, estão buscando massagear o seu ego na igreja. Isso acontece, irmão. Eu sei que isso não acontece com vocês, não. Mas eu sou pecador, isso pode acontecer comigo. Porque nós, às vezes, amamos mais a nós mesmos do que a Deus. E quando nós oramos por avivamento, o nosso desejo deve ser: Senhor, que o Teu nome seja reconhecido como o único nome no qual há salvação. Que as pessoas vejam que o único Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor, é o Deus Jeová.
Deve nos entristecer, meus irmãos, quando nós vemos um mundo que acha que pode encontrar sua felicidade à parte de Deus. O ser humano acha que ele pode encontrar felicidade em si próprio, que ele não precisa de Deus. E pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, achando que não precisam de Deus, que acham que Deus é invenção da mente humana. E será que nós nos entristecemos com isso? De ver que Deus não é glorificado na nossa cidade, no nosso país? Oh Senhor, que o Teu nome rompa poderosamente no meio da igreja, para a igreja ter poder para propagar que Jesus Cristo é o Senhor, e que o único digno de toda a honra e toda a glória é o Deus dos céus e da terra, que é o Deus criador de tudo, é o Deus da Bíblia. Nós temos que ter esse zelo consumidor pelo nome de Deus. Nós vemos às vezes alguns salmos imprecatórios. Vocês já leram os salmos imprecatórios, né? Vocês veem, às vezes, o salmista pedindo orando pela vindicação de Deus, orando para que Deus se vingasse dos ímpios, que Deus eliminasse os inimigos deles. Mas por quê? Porque eles queriam que os problemas deles fossem eliminados? Não é só por isso, não. É porque eles tinham um zelo consumidor pelo nome de Deus. Eles iam pessoas idólatras, pessoas que amavam outros deuses, que se entregavam para deuses falsos, sobressaindo, tendo vitória sobre eles, e eles falavam: Senhor, os homens estão achando que o Senhor não tem poder, se manifesta, aplaca a ira do inimigo, nos dê vitória, porque eles se entristeciam de ver que o nome de Deus não era glorificado. Nesses dias você tem se entristecido por Deus não se manifestar de maneira poderosa entre nós, e a glória dele não ser evidente? Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. A igreja está vivendo no dia mau. Nós vemos aqui, às vezes a gente prega a palavra, os pastores pregam, a gente evangeliza, pessoa que vem para a igreja, frequenta aqui 2, 3 anos, não se converte, fala: mas para de vir para a igreja. A pessoa não vê o poder de Deus, não sente. Deus não vivifica as pessoas. Não é a nossa mensagem quem salva, irmãos. Não somos nós quem salvamos. O pastor Hélio disse aqui hoje, que é Deus quem abre o coração das pessoas para elas crerem. E nós não vemos hoje isso acontecendo com frequência no nosso meio. Meus irmãos, se aparecer um doente aqui pedindo para ser curado, possivelmente nós vamos passar vergonha, né? Porque pouco poder, e essa é uma das marcas do avivamento. Às vezes há manifestações sobrenaturais. Houve lá entre os hulos, lá com Hélio e Stigen, paralíticos andaram, cegos viram. E nós não precisamos ter medo disso não, irmãos. Isso é bênção de Deus. Isso não deve ser o propósito, nossa busca. Mas nós podemos pedir a Deus que Ele se manifeste com poder, para as pessoas verem que Jesus Cristo tem poder. Esse deve ser o anseio do nosso coração. Mais um motivo, mais uma preocupação nossa, nas nossas orações. É preocupação a respeito da honra da igreja. Deus havia dado a Moisés algumas maravilhosas provas do seu amoroso cuidado e interesse por ele. Mas Moisés não se contenta com isso. Ele não estava apenas em busca de bênçãos pessoais. E a gente vê que Moisés não era egoísta. Ele não queria só bênção para a vida dele, eu já disse isso aqui. Ele queria ter a certeza de que os filhos de Israel estavam envolvidos na bênção. Moisés clamava: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Mostra que o Senhor achou graça aos meus olhos, que eu achei graça aos teus olhos, e o meu povo também achou graça aos teus olhos.
Isso é verdadeira intercessão, irmãos. Moisés tinha preocupação com o povo de Deus. E nós hoje, quando oramos, nós devemos ter preocupação com a igreja. Quantos de nós aqui têm orado pela igreja? Quantos de nós têm buscado a Deus? O Senhor, se manifeste na nossa igreja. Porque, irmãos, olha o que Martin Lloyd Jones diz, que não há esperança de avivamento até que eu e você, todos nós, tenhamos alcançado o estágio em que começamos a nos esquecer um pouco de nós mesmos e nos preocuparmos mais com a igreja, com o corpo de Cristo, que é o seu povo aqui na terra. Às vezes, quando nós temos reuniões de oração, ou quando nós temos nossos momentos de oração, grande parte das nossas orações são voltadas às nossas próprias necessidades. Não é verdade, meus irmãos? A gente ora pelos problemas que nós passamos, oramos até pelos irmãos, como hoje aqui oramos pela vovó Mel, que Deus permita que ela tenha mais anos de vida entre nós e com qualidade de vida. Nós oramos pelos outros, mas nós oramos pouco pela igreja. Nós oramos pouco para Deus se manifestar, para Deus revestir essa igreja de poder. Alguém aqui já ouviu falar num pastor presbiteriano chamado Breno Prudente? É um pastor de São Paulo. Esse pastor conta que ele entrou no seminário na década de 80, no seminário de Campinas. E ele queria ir para seminários no exterior. Ele mandou cartas para seminários dos Estados Unidos, seminários da Inglaterra, de outros países da Europa. Nunca vinha resposta. Até que um dia o irmão falou: escuta, por que você não manda uma carta para um seminário que tem lá em Seul, na Coreia do Sul? Quem sabe eles aceitam. Ele mandou a carta. Falou que as outras ninguém respondeu, mas essa carta logo veio a resposta para eles. Fizeram algumas perguntas e em poucos meses ele teve a resposta. Nós vamos aceitar você no seminário e com bolsa integral. Ele falou: oh, glória a Deus. Foi para a Coreia. Aí ele começou a enfrentar as dificuldades. Primeiro, porque lá no seminário, o seminarista só pode faltar 2 vezes por ano na reunião de oração na madrugada, que eles oram toda madrugada, todas as igrejas. E se fizesse isso no seminário do Brasil, acho que fechava todo o seminário. Já pensou? Seminarista tem que ir para oração da madrugada aqui no Brasil? Imagine, irmãos, no Brasil que é quente, já é difícil, lá tem época que faz 15, 20 abaixo de zero. Eles tinham que se levantar na madrugada. Ele fala que sofreu com o idioma, ficava sem entender o povo, ia para aquelas reuniões de oração, e ele achava a coisa mais esquisita do mundo. Porque o presbiteriano, lá na Coreia, em alguns aspectos é como o assembleiano aqui no Brasil, a começar pelo número. Aqui nós somos 10% do que a Assembleia é no Brasil. Nós somos o dízimo deles. Lá é o contrário. A Assembleia é 10% do que é a presbiteriana. A presbiteriana ela tem 10, 12 milhões de membros. E ele ia para a reunião de oração, ele tinha a impressão de que ele estava na Assembleia de Deus. Porque o povo ia na madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã orar, e tinha 15 minutinhos de ministração e depois era oração. E ele disse que era coisa esquisita, oração, porque eles ajoelhavam no chão e começavam a orar em voz alta, todos orando ao mesmo tempo, eles batendo eles esmurravam os bancos onde eles oravam, parece que guerreando contra Deus, clamando a Deus, falando: meu Deus, que coisa esquisita. Até que ele começou a entender o porquê. Antes do porquê, eu vou falar uma história que eu achei engraçada. Ele conta que ele e outros alunos estrangeiros não estavam aguentando aquele frio intenso e oração todo dia, 4 horas da manhã. Reuniram alguns alunos estrangeiros e foram falar com o diretor do seminário. Falou: olha, pastor, o senhor sabe, nós somos de países tropicais, lá nós não temos o hábito de acordar cedo, tão cedo dessa maneira todo dia. Isso tem prejudicado o nosso desempenho na aula. Quando a gente vai para a aula, a gente está cansado, às vezes cochila na aula.
Será que o senhor poderia flexibilizar um pouquinho essas reuniões, a nossa frequência nas reuniões de oração? Falou que o diretor do seminário quase tocou ele de lá. Falou, quem quer ser pastor não se dispõe a acordar de madrugada para ser pastor, não está preparado para ser pastor. Se vocês não estão acostumados com frio, vocês vão acostumar. Por amor do Senhor, vocês vão acostumar. Não vou liberar ninguém na reunião de oração. E tiveram que orar. Aí ele falou que depois de um ano, ele já começou, que todo dia tinha aula de coreano, começou a entender as orações das pessoas que oravam lá naquelas reuniões malucas, segundo ele. E aí ele viu um motivo, quais eram as causas pelas quais os coreanos oravam. Eles oravam intensamente a Deus pelo país deles. Senhor, ganha a Coreia para Cristo. Unifica as Coreias, mas não pelo banho de sangue, pelo derramamento de sangue, mas pelo poder do Evangelho. Senhor, eu não vou descansar de orar, não vou deixar de orar enquanto o Senhor não fizer isso. Eu vou orar todo dia, e esmurrava. Senhor, dê poder para a igreja precisa ser usada para ganhar esse país. Nós vamos orar até que o Senhor nos dê a Coreia inteira, pelo poder do Evangelho, nós não vamos abrir mão disso. E esmurrava tudo, chorava, se derramava, todas as pessoas orando ao mesmo tempo. Aí ele começou a ver, isso que é oração poderosa, isso que é oração eficaz. E nós precisamos orar pela igreja. Quantos de nós têm ajoelhado em casa, não seja no banco para não doer a mão, mas esmurra a cama, pelo menos o colchão. Senhor, abençoa a igreja, me use como instrumento de Deus para ser agente de transformação no teu reino. Senhor, eu oro pela igreja, eu amo a igreja em que eu estou, eu amo a igreja brasileira. Senhor, levanta pregadores com poder para a mensagem ser ouvida e milhares e milhões de pessoas sejam convertidas pelo poder de Deus. Moisés orava pelo povo, que ele tinha preocupação com o povo. E a última preocupação de Moisés que eu quero destacar, é a preocupação de Moisés concernente aos pagãos que estavam fora no mundo. Moisés quer que os pagãos saibam que o povo tinha achado graça aos olhos de Deus. Moisés quer que as outras nações vejam o quanto Deus ama Israel. Ele quer que os pagãos saibam que Deus é poderoso. Porque Ele quer não só que os inimigos sejam eliminados, mas quem sabe, meus irmãos, o nosso propósito deve ser que os pagãos, aqueles que não conheçam a Deus, que eles sejam sensibilizados e que eles creiam em Deus pela pregação do Evangelho. Está vendo quais devem ser as nossas preocupações na oração? Os irmãos lembram daquele vídeo que nós passamos do John Piper, que ele fala que se você orar, você não orar, você não vai viver? E ele orienta como é que deve ser a nossa oração, e ele fala sobre aquele ciclo, o ciclo concêntrico, vocês lembram? Você começa orando por você mesmo, pela sua família, pela sua igreja, pela sua denominação, pelo seu país, pela política do seu país, pelos governantes, e assim vai, você vai estendendo o leque da sua oração. E nós vemos isso, guardadas as devidas proporções, aqui no caso de Moisés. Moisés ora, a preocupação dele é com a glória de Deus, é com o povo de Deus, e agora com os ímpios. Ele quer que os ímpios sejam sensibilizados. Irmãos, nós temos muitos conhecidos, pessoas amadas, às vezes familiares, que não conhecem a Deus, que não se curvaram diante de Deus, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a vida deles. E nós temos que orar por essas pessoas, clamar por elas. Vamos esmurrar a cama por isso também, irmãos. Pedir, Senhor, eu tenho colocado a vida de algumas pessoas diante de Deus, pessoas que eu sei que dificilmente
crerão no Evangelho. Por que dificilmente crerão no Evangelho? Porque elas estão perdidas. Mas eu tenho que orar, pedir para Deus remover o coração de pedra e colocar um coração de carne. E, Senhor, me dê a bênção, me dê a graça de ser usado para levar o Evangelho. Que eu tenha autoridade para confrontar essa pessoa nos pecados dela. Que o Senhor me dê alegria de ver que essa pessoa vai ser salva pelo poder de Deus através da palavra que vai ser ministrada a ela. Senhor, essa causa é difícil, é humanamente impossível. Esse homem está perdido, não demonstra nenhuma sensibilidade a Deus. Nos olhares humanos eu vou perder meu tempo, eu vou jogar pérola aos porcos, mas eu quero pregar o Evangelho a ela. Senhor, prepara a ocasião oportuna, que o coração dela seja sensibilizado para poder receber a palavra. Irmãos, nós precisamos orar por aqueles que estão perdidos. Por último, já chegou 11h30, já ou não? 11h01. Para encerrar, eu quero examinar com os irmãos, agora, o método da oração de Moisés. Nós vimos o porquê ele orou, mas agora como Moisés orou. Nós vemos que a primeira característica da oração de Moisés é intrepidez e confiança. Moisés não chega acanhado diante de Deus: Senhor, eu sei que a situação está feia, mas pensa aí, vê se o Senhor não tem um plano B de livrar o povo, de ir conosco, vai conosco, Senhor. Não, Moisés argumenta com Deus. E uma coisa importante, irmãos, que isso deve estar presente sempre nas nossas orações. Uma maneira das nossas orações serem eficazes é nós colocarmos para Deus, claro que Ele já sabe, é nós colocarmos para Deus que o que está em jogo é a glória dEle. Porque quando nós colocamos diante de Deus que é o nome dEle que está em jogo, Deus atende a oração. Então ele teve intrepidez: Senhor, o que vão dizer do Senhor? Ele teve santa ousadia a orar. E nós devemos orar com intrepidez, com ousadia. O que diz o escritor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 4, principalmente lá por volta do versículo 14? É que nós devemos ter santa ousadia ao estar diante de Deus. Dá tempo, abre lá para nós, por favor, Hebreus 4. Vou ler o versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós devemos nos chegar confiadamente, ter ousadia quando nós oramos a Deus, tendo a certeza de que Ele ouve a nossa oração. E Ele ouve por causa de quem, meus irmãos? Por causa de Cristo, não é por sua causa, é por causa de Cristo que imputou a justiça dele a você. O véu foi rasgado, você pode penetrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus: Senhor, conceda essa graça, eu quero ver a manifestação da Tua glória, eu quero ver o Senhor agindo na igreja, eu quero ver o Senhor resgatando pecadores, pagãos que estão perdidos. Faça isso com ousadia. E último detalhe da oração, é que foi uma oração ordeira e direta. Moisés apresentou uma petição específica. E qual era a petição de Moisés? A presença de Deus. E ele não se afastou disso, ele não apresentou uma oração vaga, indefinida e geral. E é assim que nós devemos orar, meus irmãos.
Moisés orou pela presença de Deus. Nós devemos também orar pela presença de Deus no nosso meio, através de um avivamento que venha sacudir a igreja, tirar a igreja dessa situação de irrelevância e ser uma igreja operosa e poderosa. Vou ler aqui um trecho da página 201 do livro para a gente encerrar. Olha o que Martin Lloyd Jones fala, e é o que eu quero dizer também aos irmãos. Se posso falar por mim, não me sentirei feliz nem encorajado enquanto não sentir que a igreja está se concentrando nisso. Oração por avivamento. Contudo, não chegamos a esse ponto. Ainda estamos decidindo em comissões se vamos nos dedicar a isso ou aquilo e pedindo a Deus que abençoe o que estamos fazendo. Não há esperança em tal curso de ação. Tem que ser uma única coisa. Temos que sentir esse fardo. Temos de ver isto como sendo a única esperança. E precisamos nos concentrar nisso e persistir. A disciplina, a disposição, a concentração, o argumento e sempre a urgência. Moisés aqui é como Jacó em Gênesis 32, quando ele guerreia com o anjo e diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Que Deus nos faça intercessores como Moisés, meus irmãos, e que esse seja o foco da nossa oração. Como disse Abacuque, no seu capítulo 3, versículo 12, aviva, Senhor, a tua obra e faze-a conhecida no decorrer dos tempos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E também o salmista, no Salmo 80, diz: Senhor, restaura, faz resplandecer sobre nós o teu rosto e seremos salvos. Salmo 119, versículo 7, o salmista ora: Senhor, desvia os meus olhos para não contemplarem aquilo que é inútil. Vivifica-me no teu caminho. Que essa seja a nossa oração. Que Deus nos avive nesses dias maus e dias de frieza espiritual no qual nós vivemos. E que nós vejamos na nossa geração ainda um grande mover de Deus na igreja e no nosso país. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque a sua misericórdia se revela de tal forma que o Senhor nos ensina na tua palavra até o porquê e como nós devemos orar a ti. O Senhor não nos deixou sem instrução, o Senhor não nos deixou à deriva, perdidos, sem saber como fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos, Senhor, como Moisés, nos preocupar com a tua glória. Que o grande objetivo da nossa vida seja contemplar a manifestação da tua glória entre nós. Que nós nos preocupemos com a igreja, Senhor. Que oremos pela Igreja Presbiteriana Jardim Goiás. Que oremos para o Senhor se manifestar poderosamente nela. E que ela seja uma igreja que propaga a sã doutrina para a salvação de pecadores. E queremos também, Senhor, nos preocupar com os ímpios que estão perdidos no mundo, sem salvação. Estão como ovelhas sem pastor, estão desgarrados, estão perdidos, caminhando para o inferno, estando entre as tramas do inimigo, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem. Usa-nos para pregarmos o Evangelho a eles, e que eles sejam recolhidos para o teu aprisco e façam parte de ovelhas do teu pastoreio. É a nossa oração, Senhor. Não nos deixe descansar enquanto nós não vemos um avivamento no nosso meio. Em nome de Jesus, amém.